turma, eu sou a professora Nádia Matos e vim conversar com vocês hoje sobre epistemologia e as tecnologias da educação e comunicação, referente à unidade 3 da nossa apostila de estudos. Então, nós vamos falar um pouco de epistemologia, né, como eu já disse anteriormente, as tecnologias da educação e da comunicação, e vamos começar pelos monges. Não tem como voltar. Bom, eu queria voltar lá, mas não deu. Os monges, naquela primeira figura, os monges, eles eram monges copistas, né? E eram chamados também de monges escribas. Eles aprendiam, né? Eles escreviam aquilo que as pessoas falavam. Então, toda a comunicação que a gente tem, né, da Idade Média, tudo que a gente sabe da Idade Média, é referente a o que os monges ouviam e escreviam, né? Então depois vieram as palavras impressas e vive-se agora, né, até na Idade Moderna, né, quando todos os meios de comunicação vieram a se associar à palavra impressa, foi com a transmissão do telégrafo, do telefone, né, e do rádio. Na segunda metade do século XX, as comunicações vieram através da televisão, do computador, da internet e provocaram então uma revolução na transmissão, né, da comunicação. Com esses constantes avanços da tecnologia, né, evoluindo a cada dia, nossas possibilidades, então, começaram a aumentar, a prosperar, né? E diversos aparatos aí tecnológicos se apropriaram, né, do mundo também da educação e foram incorporados aos nossos ambientes, né, escolares, inclusive na escola pública, né? Então, com base nesse sistema educomunicativo, né, que a gente diz, nós professores devemos sempre incentivar a curiosidade epistemológica. Por quê? Porque através dessa curiosidade a gente descobre como tudo começou, da onde veio. Então, os nossos alunos, com essas ferramentas, eles podem, na verdade, produzir conhecimentos, né, e novos saberes. Então, aqui a gente define epistemologia, né, como um estudo crítico dos princípios, como tudo iniciou, quais são as hipóteses, né, quais são os resultados, né, das diversas ciências. Então, aqui a gente tem aqui que trata-se de uma reflexão epistemológica, né, essa preocupação em se situar nos problemas, né, e como eles conseguiram desaparecer na prática efetiva. Mas, de certo modo, o que mais importa é como tudo começou, né? Qual o surgimento, né? No nosso caso, estudando a tecnologia. A nossa sociedade está cada dia mais conectada, né, ao mundo virtual, isso é fato, né, e diversos recursos tecnológicos estão associados à internet, né, segundo aqui Clarin, né, em 2015. Então, essa importância de um professor que ama o que faz, nas palavras de Paulo Freire, comprometido com sua praxis educativa, é o que pode se chamar de um professor inacabado. Nós somos professores inacabados. Nunca nós seremos, como é que eu vou dizer, um conjunto acabado, né? Um conjunto perfeito, um conjunto findado. Nós seremos sempre inacabados, porque tudo que a gente aprende traz outros sentidos de aprender mais ainda. Então, o aprendizado ele é contínuo e é inacabado, segundo as palavras do nosso mestre Paulo Freire. Aqui, a educomunicação define-se como uma proposta metodológica para as escolas, né, no ambiente digital, que reúne pessoas, tecnologias e valores. Esses valores são éticos e se intensificam com o uso dos equipamentos, dos celulares, para transformar, né, a nossa prática educativa em aprendizado efetivo. Então, isso coloca as pessoas em contato com o mundo real
inteiramente, né, a ser descoberto. Então, a educomunicação, ela é, na verdade, a mediação para o mundo concreto. Através de quê? Das mídias, através da escola, né? Através de várias complexidades que a gente pode chamar aí, né? Através dos sistemas tecnológicos. Os professores, ao ensinarem a acessar essas ferramentas, devem ter em mente que o aluno, na verdade, necessita de uma formação que os leve a ter curiosidade, que os leve a ter criatividade, que eles consigam ter vontade de aprender, né? E aí os professores precisam estimular, né? O ser humano como um florescer, né? A gente deve pensar aí no pensamento, na vontade, como um ato assim de florescer, né? E florescer de uma forma ética, né? Com boas práticas, estudando para o trabalho. Então, as novas tecnologias podem ser usadas com sentido de realidade e em prol também da formação integral do nosso aluno. Aqui a gente fala um pouquinho das possibilidades pedagógicas das mídias, né, digitais diversas, associadas aos recursos tecnológicos, que através, né, de vários aplicativos, né, para mobile, para tantas outras associações de redes sociais, permitem, né, que ecossistemas comunicativos estejam abertos ao ensino-aprendizagem, dando ênfase, então, à educação integral, que fala no cotidiano do aluno, está dentro da sua vida, evitando aí uma pedagogia bancária, né, criticada por Paulo Freire, que é aquela que o aluno apenas recebe, né, os ensinamentos, né, aquela pedagogia que o aluno está ali apenas para ouvir. Então, eu acho que através das tecnologias, né, a gente tem visto, a gente tem experimentado que o nosso aluno ele se torna o quê? Autônomo para aprender. Então, essa sua autonomia, ela gira em torno de quê? Da vontade, desde que ele queira pesquisar, independente do assunto do seu interesse, ele vai conseguir encontrar resultados através da internet. Então, segundo Paulo Freire, né, o educador precisa ser um problematizador, conduzindo o aluno para desenvolver a dúvida, a curiosidade, para comparar, constatar, para ir além de seus próprios condicionamentos. Ok? Aqui é o que nós observamos aí no século XX, né, esse cotidiano escolar, os momentos da história, né, que por conta de tantos aparatos, né, tecnológicos, já em alguns casos, já parte da escola, ou mesmo os próprios alunos, né, seus aparelhos celulares façam, na verdade, a diferença na sala de aula. E precisa fazer mesmo a diferença. Por quê? Porque muitas vezes a gente não tem computador para todos os alunos e através dos celulares, se a gente tem, na verdade, uma rede de Wi-Fi boa, né, a gente consegue acessar. Às vezes o aluno tem seu próprio pacote, né, e também consegue acessar a internet pelo seu telefone. Mas, ultimamente, tem se usado bastante o telefone na sala de aula para fins de pesquisa, para fins de uma metodologia voltada realmente para a tecnologia, né? Então, os telefones são sistemas de comunicação, as câmeras fotográficas, as filmadoras, né, o gravador de som, isso tudo já vem acoplado hoje em dia, né, a um sistema de transmissão ao vivo, né? E os nossos alunos, desde muito jovem, já crescem imersos na tecnologia. Isso quer dizer que precisam de um professor, uma professora, na disciplina, né, ensinada, que saiba juntar, né, diretamente a tecnologia e a pedagogia, ou seja, fazer uma pedagogia bastante didática, para que se possa aproveitar realmente e o aprendizado possa ser desenvolvido. Então, aqui, estudos realizados aqui pela pesquisadora Tommy, ela mostra, né, que Bakhtin e Vygotsky se adaptam ao conceito, né, de ensino de línguas. Por quê?
porque aqui tem várias linguagens, né? Tem a linguagem tecnológica, tem a linguagem da comunicação, tem a linguagem da língua estrangeira também está presente. Então, uma vez que escrito, esses autores, na verdade, não se destinavam a esses propósitos, mas é uma realidade que está no nosso cotidiano até hoje. Aqui, Vygotsky, ele fala, né, de um conceito de zona de desenvolvimento proximal. Essa zona de desenvolvimento proximal, que se refere à região ou à distância entre aquilo que o aluno já sabe e o que já foi assimilado, e ele consegue fazer sozinho, né? Individualmente, aprender a fazer, mas que, com a ajuda de outras pessoas, fica denominado um desenvolvimento em potencial. Então, o aluno ele passa a olhar o outro, né? Com essa aproximação, ele passa a ver o outro. Aqui a gente tem assim, ó, tudo que o aluno consegue fazer, desenvolvimento de zona proximal, e tudo que o aluno não consegue fazer. Então, o que ele ainda não consegue fazer, ele observa no outro que já consegue fazer. E isso é uma zona de desenvolvimento proximal de grande sabedoria. Por quê? Porque o ser humano ele aprende por imitação. Então, quando ele olha o outro, quando ele analisa o outro, quando ele observa o outro, ele aprende e ele reproduz. Então, é importante que a gente possa manter, né, esse trabalho em grupo, a gente possa deixar os alunos se aproximarem e estar sempre em contato, né, integrando ali os conhecimentos, compartilhando, né, dentro e fora da sala de aula. E ainda, em Paulo Freire, o professor deve ter competência científica, generosidade, autoridade, democracia, ética e comprometimento, né, para saber escutar. E mais, deve conhecer que ensinar exige compreender que educação é uma forma de intervenção no mundo. Então, educação, segundo Paulo Freire, não é para a sala de aula, e sim para o mundo. Então, esse mundo está muito dinâmico, né? E é possível que o aluno, no horário do recreio, possa transmitir ao vivo um jogo em sua quadra de esporte, enquanto o outro pratica, né, de um outro debate com amigos de outro lado da escola e assim por diante, segundo Fedossi. Então, segundo Schaumann, a comunicação está em tudo. Tudo é comunicação, transitando num pântano invisível, transparente entre linguagens, palavras, discursos, sons, falas, imagens, narrativas, abrigando ainda a discussão de uma nova dimensão da realidade propiciada pela velocidade da luz, que é a internet. Qual será o sentido de se ensinar a técnica, e a tecnologia desligada ao aspecto humano, de produzir um novo conhecimento? Que sejam salvaguardas de valores e crenças voltados para a ética da humanidade. Qual seria o sentido, gente? Então, nós temos que ensinar não só o sentido da máquina, o sentido da tecnologia, mas os valores humanos, que na sala de aula, né, como se diz aqui, há um microcosmo, né? E lá existem formas diferentes de fazer, de ser, de pensar, que podem ser reunidas em prol de uma formação integral para o aluno. O que se liga, né? O que liga esses alunos a uma proposta intercultural? Não existe? Claro que existe. A proposta intercultural é aquela que liga todas as culturas através de quê? Das tecnologias. Porque através da internet você pode alcançar qualquer parte do mundo, né, em fração de segundos. Não é isso? É só você usar uma tecla. Então, essa condição da interculturalidade, da globalização, da tecnologia, dos valores humanos, elas existem sim, né, e estão interligadas ao mundo da tecnologia de uma forma em que a escola precisa criar métodos,
né, para que o nosso aluno entenda o que que é real, né, o que que é absurdo, né, nas comunicações. Tem muita coisa absurda, né? O que que é salutar, né? O que que a gente pode realmente dizer que é aprendizado e o que a gente pode dizer que não é aprendizado. E por fim, liberta, porque não sois máquina, homens que sois. Charlie Chaplin, ok? Eu espero que eu tenha ajudado e que vocês possam compreender a terceira unidade da melhor forma possível. Ok? Muito obrigada e até a próxima.